E aí, terráqueos, todo mundo tranquilo e na boa? Na última aula a gente falou sobre o tema evolução. A gente viu os principais evolucionistas. Falamos um pouquinho sobre Lamarck e um pouquinho sobre Darwin. Porém, Darwin não soube explicar tudo relacionado à evolução. Ele explicou que os seres evoluíam, mas não soube explicar o porquê da evolução existir. E o tema da aula de hoje é Teoria Sintética da Evolução, também chamada aí popularmente como neodarwinismo. E essa nova teoria tenta explicar tudo aquilo que Darwin não conseguiu. Então, sim, bora! Então, terráqueos do nosso planeta Terra, teoria sintética da evolução, também conhecido como neodarwinismo, já vou abrir essa videoaula aqui te falando que não é a mesma coisa se eu pensar em fatos históricos. Para o ensino médio, essas duas teorias são sinônimos, são a mesma coisa. Mas pensando em fatos históricos, em uma linha do tempo, ela é um pouco diferente. Se liga, Darwin morreu em 1882, foi a morte de Darwin. E lá em 1894, um cara chamado de John Ramones, esse cara trabalhava para o Darwin, ele fundou uma nova teoria, chamada de neodarwinismo. E ela tentava explicar algumas coisas que Darwin não conseguiria explicar. Agora, se a gente pegar de 1900 a 1920, surge uma nova ciência chamada de mutacionismo, hoje para a gente genética. E ela tenta mostrar que evolução é guiada apenas pelas mutações, indo na contramão do que Darwin falava. Darwin falava de evolução. Mutacionismo falava que a evolução sim acontecia, mas por conta das mutações. E, após isso, a partir de 1920, criaram a teoria sintética da evolução, que une, na verdade, os conhecimentos de Mendel, de genética, e os conhecimentos de Darwin, para tentar explicar o porquê de algumas espécies estarem em constante evolução. Então, simbora aqui para a nossa teoria sintética da evolução, ou também chamado de neodarwinismo, não tem problema nenhum. Vou apresentar para vocês algumas questões que fazem com que um ser possa estar evoluindo. A primeira delas, claro, é a mutação. A gente viu isso lá na aula de Linkage. A mutação é um dos principais responsáveis pelas transformações, pelas evoluções. A gente pode ter mutação a nível cromossômico, a gente pode ter mutação no DNA e ter a mutação na espécie. A gente também tem isolamento reprodutivo, uma determinada população que vai estar em reprodução constante, mas bem separada, uma população bem diferente da outra. Isso também pode gerar mutações. E esse isolamento reprodutivo, esses cruzamentos aleatórios, também podem fazer com que haja a recombinação gênica. A gente viu a nossa permuta, o nosso crossing over. Ele pode ou não acontecer, é um fato aleatório, mas ele influencia diretamente nas mutações. Lembrando que aqui a gente está tentando explicar tudo o que Darwin não conseguiu. Um outro fato são as migrações e o tamanho das populações. Com relação à migração, se eu tenho determinados indivíduos saindo de uma população, ele pode encontrar uma outra população e levar os seus genes. A partir do momento que ele chega nessa outra população e existem os cruzamentos aleatórios, ele vai estar misturando os genes dele com os genes de uma nova população, e aí isso pode gerar, sim, uma mutação e posteriormente gerar a evolução. E por último, a gente tem a seleção natural, que foi muito bem descrita por Charles Darwin. Então, a seleção natural, relembrando, se baseia num ser estar apto ou não a determinado ambiente. O ser nunca se adapta, ele já nasce apto. Você é apto a ficar embaixo d'água? Não. Se você entrar embaixo d'água, você vai desenvolver brânquias? Não. Isso é se adaptar. Você nasce apto ou não. Um peixe não é apto a estar aqui no nosso ambiente terrestre. Então a seleção natural não vai permitir com que ele permaneça vivo. Isso é seleção natural. Agora eu vou apresentar para vocês algumas evidências
que comprovam a evolução. E uma delas é a homologia. Então, isso trata de órgãos homólogos. Órgãos homólogos é quando eu tenho um desenvolvimento embrionário igual, porém, quando ocorre o desenvolvimento já de um ser, eu crio estruturas que não têm a mesma função. Eu tenho aqui alguns exemplos. Eu tenho o braço do homem, a pata do cavalo, a asa do morcego e a nadadeira da baleia. Pensando no desenvolvimento embrionário, todos eles são mamíferos. Então, o desenvolvimento é bem parecido, mas depois que nasce e assim se desenvolve, você vê que o braço do homem serve para uma coisa, serve, por exemplo, o braço direito serve para coçar o braço esquerdo, a pata do cavalo não vai servir para coçar, mas vai servir para andar, assim como a asa do morcego vai servir para voar, diferente do braço do homem. Desenvolvimento parecido, mas a função final vai ser diferente. O desenvolvimento do morcego é parecido com o da baleia, mas a baleia não voa, ela vai nadar e o morcego vai voar. Temos também a analogia. Nesse caso, é o contrário. Eu tenho o desenvolvimento embrionário diferente, mas a função final de algumas estruturas bem parecida. Pensa aqui, eu tenho um inseto e tenho uma ave. A asa da ave serve para voar. E a asa do inseto, adivinha, também serve para voar. Por mais que o desenvolvimento embrionário tenha sido bem diferente, a função final das estruturas é a mesma. Temos também os órgãos vestigiais, que são algumas estruturas que podem estar desenvolvidas em algumas espécies e podem estar atrofiadas ou até reduzidas em outras espécies. Um exemplo é o apêndice vermiforme. O apêndice que tu acha que só serve para dar apendicite. Então, o apêndice ele está pouco desenvolvido na gente, mas se tu olhar essa imagem aqui no coelho, ele é bem desenvolvido e é um tipo de órgão vestigial comprovando a evolução. E aqui também temos as semelhanças embrionárias. Lá na homologia, a gente viu que alguns seres possuem o desenvolvimento embrionário parecido. E está aqui uma das comprovações. O fato da gente ter o desenvolvimento parecido mostra que ocorreu uma evolução, por mais que a gente seja de espécies diferentes. E por último, aquele que todo mundo conhece, os fósseis. Os fósseis também mostram como ocorreu o processo de evolução. Lembrando que o fóssil ele vai atuar na comparação. Você vai comparar um fóssil com o outro e ver o desenvolvimento. Então, senhores, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido essa videoaula. Lembrando que se você não entendeu, dá uma voltada no vídeo ou vem para o nosso plantão de dúvidas. Já desejo tudo de bom. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele joinha maroto e tchau!